Agora a gente conta uma história absurda e revoltante. Uma criança de 4 anos foi encontrada abandonada dentro da casa dos avós no bairro Valparaíso, na zona leste de Manaus. Ela estaria há 2 dias trancada dentro de um quarto. A gente conversa agora com o Emanuel Cardoso, que está acompanhando esse caso e tem mais informações. Bom dia, Emanuel. Como está essa criança e em que condições ela foi resgatada? Ouviram o choro da criança, que não era comum, mas segundo o relato, a criança estava com muita fome nesse dia, no sábado. Então os vizinhos acionaram a polícia militar, os policiais militares aqui da 30ª SICOM foi que fizeram essa ocorrência, fizeram esse atendimento e inclusive convidaram o conselho tutelar para acompanhar a ocorrência e encontraram a menina presa em um dos quartos da casa onde mora com a avó e o companheiro da avó. A menina estava num quarto, sem água, sem comida, com a porta trancada com uma corrente. Eu vou conversar com o tenente Luciano Marques, que era comandante da guarnição da Polícia Militar, que estava ontem, no sábado, acompanhando essa ocorrência. Tenente, em que condições vocês encontraram essa criança? Primeiramente, bom dia. A criança foi encontrada num estado deplorável de higiene. Lá o quarto onde ela estava não tinha nenhum tipo de ventilação, só tinha um cobogol que a Polícia Militar desbloqueou para que ela pudesse ter alguma ventilação. O quarto todo trancado, sujeira para todo lado. Então assim, ela estava muito suja de fezes, de urina, as paredes do quarto estavam cheias de fezes. Tinha comida estragada lá no quarto, conforme dá para ver aí pelas imagens que foram feitas pela guarnição, né, que teve o cuidado de acompanhar essa ocorrência por meio de filmagem. Nós também tivemos que entrar pelo telhado, uma vez que a casa estava toda gradeada, não tinha acesso, não tinha jeito de entrar, então nós precisamos quebrar o telhado para resgatar a criança que estava presa dentro desse quarto. A situação estava tão deplorável que ela dormia num pedaço de pano, numa rede que estava lá, e ela já estava tão acostumada com essa questão dos maus tratos, que só depois de 2 dias que os vizinhos foram perceber que ela estava dentro da casa abandonada. Porque ela começou a implorar lá, a pedir, chorar por comida e água. Que ela estava em situação de desnutrição total lá, doente. Como o tenente falou, a equipe dele fez o registro do resgate da menina de 4 anos nessa residência no bairro Valparaíso. Vamos assistir as imagens do resgate. A ação aqui é da Polícia Militar, resgatando uma criança que está há 2 dias abandonada pelos pais dentro da casa, a criança queixando de fome. A Polícia Militar com o Conselho Tutelar estão entrando pelo telhado da casa para tentar resgatar essa criança de 2, 3 anos de idade. Vai tentar visualizar aqui o local onde a criança está. Olha aqui, olha onde a criança está. Tá ali naquele buraco. Tá, olha a comida. Trancada aqui, ó. Olha o número dessa casa. 97. Aí a criança conseguindo ser resgatada pela Polícia Militar. Estado lastimado, completamente suja, com fome, 2 dias sem comer, a criança se queixando de fome. Agora o policial vai filmar aí o local onde a criança está dormindo, sendo mantida aqui. Olha onde a criança vivia. Pão jogado no chão, a comida dela era num copo com café, sabe Deus de que horas estava essa comida. A porta toda cheia de fezes, a porta que a criança encontrava trancada pelo lado de dentro, que nem um animal. O animal fica trancado, a criança encontrava. Ela dormia aqui nessa pequena rede que jogaram no chão, ela dormia aqui com esse papelão, talvez para se cobrir. Urina por todo o canto do quarto, urina barata, a criança ficava no meio de barata, entendeu? Teias de aranha, esse é o quarto. Olha aqui as condições que ela se encontrava trancada, aqui pela janela do lado de dentro. Essa aqui foi nós policiais que tiramos para poder
colocar, esse é o estado dessa criança, que graças a Deus a Polícia Militar trabalhou com êxito para salvar a vida dela. Bom, essas imagens foram feitas por essa equipe aqui do Tenente Luciano, da 30ª SICOM, que fizeram o resgate dessa menina de 4 anos. Agora, Tenente, vocês são acostumados a atender vários tipos de ocorrência policial todos os dias nessa região da cidade. O que chamou mais a atenção de vocês no resgate dessa criança? O que chamou mais a atenção é porque ela estava abandonada ali num lugar sem ventilação e a própria criança, ela tem 4 anos, então ela conversou com a guarnição e ela relatou que frequentemente acontecia essa situação dela ser abandonada sozinha, sem comida. E a criança é interessante que ela sabia xingar muito, mas ela não sabia o próprio nome. Então provavelmente ela não era chamada pelo nome dela, não era estimulada a saber o nome. E os vizinhos eles conviviam com essa situação, mas só chegaram a denunciar quando ela chegou ao ápice, ao cúmulo de abandonar a criança lá vários dias sem comida e água. Então a gente faz o apelo aí para a população também, que vendo qualquer situação de crime acontecendo, de maus tratos, que denuncie, que ligue para o 190, ligue para a SICOM da sua área e faça com que essa informação chegue à Polícia Militar a tempo. E graças a Deus nós conseguimos resgatar essa criança, né, devido à denúncia da comunidade, mas já estava 2 dias acontecendo. Então nós apelamos aí, pedimos que a sociedade nos ajude com o nosso trabalho, fazendo a denúncia antes que a situação se agrave, numa situação de maus tratos, numa situação aí de possível abandono de incapaz, que ligue com brevidade 190 para que nós possamos agilizar o nosso serviço aí e salvar vidas. Obrigado, Tenente. Os avós da criança, a avó e o companheiro dela foram detidos no início da tarde de ontem e levados para prestar depoimento na Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes. Como não foram presos em flagrantes, eles foram liberados, mas vão responder pelos crimes de abandono de incapaz e cárcere privado. Adriane. Ok, Manuel, obrigada pelas informações. Essa é uma notícia revoltante. Saber que uma criança de 4 anos ficou abandonada pela família dentro de casa. Eles vão responder agora por 2 crimes, mas poderia ter acontecido algo muito pior. Essa criança ela já estava numa condição de subnutrição, já estava assustada, poderia ter pego uma infecção. A gente já contou vários casos aqui de crianças que morreram carbonizadas por terem sido abandonadas. E a gente vê nessas imagens a situação de crueldade que essa criança ficou, né? Porque ela foi mantida em cárcere, a porta fechada pelo lado de fora. E as imagens chocam muito, os policiais tiveram que entrar pelo telhado. A gente percebe também que não tinha nenhuma ventilação por lá, porque a criança, acho que até para evitar que chamasse atenção, os próprios avós, os responsáveis, tomaram cuidado para tapar o canal de ventilação. Então ela ficou dentro do quarto, trancada, como se fosse um animal. A polícia passou 2 dias para ser chamada, e se não tivesse ido no sábado, essa criança teria ficado nessa condição até domingo à tarde, porque os avós só apareceram às 4 horas da tarde desse domingo, quando foram detidos, mas já liberados, como foi repassado. A gente vê nas imagens a criança assustada, né? E pelo visto, pela declaração dos policiais, ela já estava acostumada a viver nessas condições, infelizmente.